Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Este é o primeiro curso de edificações que tange a tecnologia da alvenaria estrutural. Neste curso, vamos tratar do assunto da norma NBR 16868, que está a nova norma, né? É sobre isso que nós vamos abordar. Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos fazer hoje, né? E aí sim, com um olhar, com a visão do projetista. E no dia 23, ainda de julho, faremos a segunda parte, aí com uma visão mais do construtor. Depois a gente teremos os temas dentro da alvenaria estrutural, gestão e planejamento em agosto, uma visita guiada, é uma novidade, vamos fazer uma visita guiada também em agosto, uma obra. Vamos ter logística de obra em setembro. Vamos tratar do assunto de produtividade, também em setembro. Em outubro, vamos tratar do assunto controle de obra. E depois, em novembro, nós vamos tratar dos assuntos de equipamentos, ferramentas, esquadrias e instalações. Essa é uma iniciativa que estará também ocorrendo no grupo de parede de concreto. Na mesma sequência, teremos o grupo de cidades, mas com outros temas, outros assuntos. Depois, a pavimentação urbana, saneamento e o grupo de artefatos de concreto. Ok? Então, eu gostaria de apresentar a vocês o Guilherme Parzequian, que trabalhou como engenheiro estrutural, fez projetos de alvenaria estrutural, fez projetos de estrutura de concreto, é autor de vários livros, coordenador da Engenharia Civil da Universidade de São Carlos e é coordenador do comitê da norma da ABNT, da NBR 16868, que é o tema de hoje. Guilherme, seja bem-vindo. Estou por aqui. Pode dar início aí, então, no seu curso. Obrigado, no nosso curso. Ok, obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo o Eduardo e a BCP pelo convite aí de ministrar esse webinar, né, sobre a nova norma da alvenaria estrutural. O título está norma NBR 16868, né, o que mudou. Então, vou tentar passar aqui rapidamente alguns aspectos aí sobre essa norma que está aí quase entrando em vigor. Vamos colocar aqui a apresentação. Já. Então, vamos lá. Então, o que mudou, né? A norma 16868. Antes de começar, só a gente gosta sempre de colocar, né, a diferença entre a alvenaria estrutural, estrutura de alvenaria e o uso inadequado, né? O que é a alvenaria estrutural? A gente entende a alvenaria estrutural, aquela alvenaria que é moderna, tem norma, tem essa norma, e tem engenharia, né? A disciplina da engenharia. Seria esse contorno aqui em azul, né? Existe estrutura de alvenaria, né? Essa aqui é a alvenaria estrutural, essa aqui é a alvenaria histórica, a estrutura de alvenaria, que é aquela bonita, durável, e tem vários casos, mas é empírica, paredes muito grandes, sem cálculo. E tem aquele uso não adequado, que é você usar um bloco de vedação como estrutura, você não ter projeto, que aí pode levar a questões aí, acidentes até graves aí. Coloquei uma figura aí meio extrema, né? Mas para deixar bem claro o que é cada uma das coisas. Então, a alvenaria estrutural é aquela que tem dimensionamento, cálculo, tem racionalização, projeto, e tem controle da construção, que são as três partes que a gente vai conversar um pouco mais hoje, né? A alvenaria estrutural muito avançada no Brasil, essa tecnologia brasileira de alvenaria estrutural, posso dizer isso porque a gente acompanha outros lugares, né? Ela é reconhecida, muito reconhecida no exterior, né? A alvenaria estrutural brasileira tem aí grandes contribuições que estão sendo reconhecidas aí mundo afora, especialmente essa questão de edifícios, né? Acho que ninguém faz como a gente faz. Normas tem aí no mundo inteiro, então a gente tem a norma americana do The Masonry Society, lembrando que não é mais a CI, tem essa do Eurocode, que vai sair em breve, essa é uma versão 2020,
né? Alvenaria estrutural, norma canadense, bem interessante, norma peruana, então tem norma de Nova Zelândia, uma norma relativamente recente da Austrália, 2018. Então, temos a engenharia da alvenaria estrutural, normas no mundo inteiro. Norma brasileira, as primeiras de cálculo e execução em blocos de concreto, vocês devem lembrar, 10837 para cálculo, 8798 para execução e controle de obras em blocos de concreto, lá da década de 80. Essas normas foram evoluindo, 10 anos atrás tinha esse conjunto de normas que está em vigor até hoje, talvez amanhã já não esteja, né? Está na boca para sair a nova norma, 15.812 blocos cerâmicos, 15.961 blocos de concreto. Elas foram revisadas, foram unificadas. Então, essa questão de unificar a consenso entre os vários agentes aí, pesquisa, mesmo campo, engenharia, né? Todo mundo entendia que deveria ser unificado, o mundo inteiro era assim. Houve todo um processo, né, que a BES participou, a UFSCar participou, houve um manifesto aí de vários fabricantes, né, e fizemos a primeira reunião unificada em 2016, né, já se vão aí 4 anos. Dessas começou informalmente, e formalmente a primeira reunião foi aqui na UFSCar também, em 2017, primeira reunião formal de uma norma alvenaria estrutural unificada. Foram várias e várias reuniões, né, até chegar nessa proposta. Então, o comitê trabalhou, e nesse trabalho a unificação extrapolou o que a gente imaginava no começo. Eu acho que ficou muito bom. Essa norma está sendo dividida em 5 partes. Parte 1 é projeto, a parte 2 é execução e controle de obras, parte 3 é método de ensaios, né? Elas estão prontas aí para serem publicadas, aí dependendo de uma aprovação final da BNT. A parte 4, alvenaria e estrutura de incêndio, estrutural em situação de incêndio, e parte 5, ações sísmicas, essas estão ainda em desenvolvimento. Todas as pessoas que participaram, houve uma 11ª reunião, 19 no total, para análise da consulta nacional, que foi feita há pouco tempo. Esse é o resultado, né? Essa foi a consulta nacional, a reunião foi dia 19 de maio. Foram analisados vários pontos, várias sugestões, mas o comitê sugeriu aprovar e homologar essa nova norma. Então, isso está com a BNT, aguardando aí uma aprovação final, que a gente espera que saia a qualquer momento. Então, foram aí, 19 reuniões até agora, trabalhando nessa nova norma. Alguns pontos que a gente vai comentar. Parte 1 de projeto, alguns pontos básicos aí que mudaram, né? Referência na área bruta, pode fazer tijolos maciços, sem paredes mais altas, tem uma questão aí para casa térrea, tem questões aí de projeto, várias dúvidas eram colocadas pelo meio técnico, o comitê tentou responder todas elas, isso está refletido na norma, né? Então são alguns pontos colocados. Vou passar por alguns. Então, estão listados aí, recomendações para vigas, informativo com dados para projeto, por aí vai. O primeiro ponto que gostaria de comentar é essa daí, né? A avaliação da conformidade de projeto, ele é um item obrigatório, então todo projeto de alvenaria estrutural precisa ter, de preferência na fase de projeto, né? Antes da fase de construção, na fase de projeto, de preferência, uma avaliação da conformidade de projeto na forma como foi escrita na norma. Então, esse é o texto da norma. Recomenda-se sempre ao projetista alertar o contratante dessa necessidade. Cabe ao contratante informar o projetista quem é o responsável pela avaliação da conformidade de projeto. Então, aí também colocada aí uma definição da relação, né? Então, o projetista informa, precisa fazer, o contratante indica quem vai fazer. Alguns pontos aí de propriedades das alvenarias que foram ajustadas, baseado em estudos nacionais, então, blocos de maior resistência só tem no Brasil, então, essa tabela só tem no Brasil, da forma como colocada. Alguns pontos mantidos, por exemplo, o fator de segurança continua sendo 2,
exceto em casas térreas com bloco de 9 centímetros, né? Então, uma novidade. Agora está claro na norma que pode ser feita alvenaria estrutural com blocos de 9 centímetros, extrapolando aquele limite de esbeltez 24, a gente vai ver na sequência, a gente pode chegar à alvenaria não armada com esbeltez altura pela espessura até 30, com blocos de 9 centímetros para a casa térrea, mas aumentando aqui o γm. Já coloco na sequência. Tem especificações para alvenaria de tijolos também. Essa tabela é uma grande novidade, algo que a gente vem trabalhando já há bastante tempo, desde aquele manual de projeto da BCP, né, de recomendações para projeto, que a gente espera também ser capaz de atualizar em breve, onde a gente tenta colocar, né, especificações aí, dicas para a relação prisma-bloco, né, para valores a serem adotados no projeto. Então, por exemplo, se pegar aqui para blocos de concreto de 3 a 24 MPa, claramente indicando que são valores razoáveis, são valores aí que historicamente são utilizados, e aí milhares e milhares de ensaios. Então, era muito comum, isso a gente já trabalhou como consultor em vários edifícios, e era um erro grave, o projetista imaginar que um bloco de 16 MPa, né, porém, imaginar que esse bloco teria a mesma relação prisma-bloco de um bloco de 4 MPa aqui em cima. Não tem, é bem menor, né? Se a gente considera 0,8 para o 4, 16 está recomendado 0,65. E a mesma coisa com grout, achar que vai dobrar a resistência quando você grauteia. Não vai dobrar nesses blocos de maior resistência. Então, tem aí já claramente sugestões para projeto. Isso evita uma série de erros que são recorrentes, especialmente para o projetista aí mais novo, tá? Não adianta que não dá resistência. Muitas e muitas vezes foram, digamos, consultas, né? Eu estou fazendo o ensaio do prisma aqui e o prisma não dá o valor especificado em projeto de jeito nenhum, especialmente prisma grauteado. O que aconteceu? Aconteceu que o projeto especificou um valor que é irreal, que não atinge mesmo. Então, aqui tem recomendações. Aqui está um resumo da experiência acumulada aí pela engenharia brasileira, tá? Valores bem razoáveis. Aqui aquela questão que eu falei, nós temos possibilidades de paredes mais altas, temos duas novidades aqui. Primeiro, você pode agora fazer, o projetista pode projetar paredes com esbeltez acima de 30, sem limite, tá? Vou fazer lá a parede do supermercado, que tem 9 metros de altura, com bloco de 19. Posso fazer? Pode, se você armar, se você calcular corretamente, como indicado aqui no anexo C, e aí entra uma série de refinamentos no cálculo, você pode construir dessa forma. Então, parede muito esbeltas, possível, com esbeltez 40, 45, o que você quiser, desde que sejam projetadas e detalhadas e construídas dentro desse cálculo. Tá? É comum isso em outros países para esse tipo de galpões, supermercados, né? Paredes altas aí de edificações térreas. A outra novidade é essa questão aqui de bloco de 9 centímetros. Então, casa térrea, você pode chegar no esbeltez até 30, ela não armada. Tá? Então, se você quiser fazer com bloco de 9 vezes 30, você consegue um pé direito aí de 270 centímetros. Tá? Você vai usar um γm maior, não vai ser mais o 2, vai ser 3. Reflexo disso, pode fazer com blocos estruturais, são aqueles que têm furo na vertical, não adianta querer usar furo na horizontal, porque não encaixa em nenhuma norma como estrutural, e blocos com uma boa resistência, blocos de qualidade, dentro das normas aí de blocos, tá? Aí você consegue, se você quiser, fazer a casinha terra com 9 centímetros com bons blocos estruturais. Questão de esbeltez, agora pode levar em conta eventuais restrições laterais na esbeltez, então isso influencia a caixa d'água, por exemplo, lá no ático do edifício, né? Usualmente essa caixa d'água tem
uma altura maior, 4 metros, alguma coisa assim, ficava aquela dúvida, tem que armar, tem que botar enrijecedor, mas ela tem laje em cima, laje embaixo e apoios laterais. Antes o apoio lateral era simplesmente ignorado. Agora tem prescrição para você levar em conta esses apoios laterais. Viabiliza aí paredes mais altas com apoios laterais, uma série de critérios colocados, mas essas situações aqui vão ser viáveis sem muita dificuldade na hora de executar, né? O projeto tem ali mais verificações, mas o cálculo tem mais verificações, mas o projeto é mais simples, né? Questão de resistência à compressão, capacidade de carga não muda praticamente nada. Alguns detalhes são incluídos, detalhes como a questão dos tijolos, e volta a ser possível poder fazer pilares de alvenaria com armadura comprimida. Então, você quer fazer uma casinha terra, um sobrado, e ter lá um pilar de alvenaria. Você pode armar, né? A seção geralmente é pequena. Nesses casos de seção pequena, a armadura a compressão é eficiente, você coloca um estribo e a norma volta a permitir você considerar essa armadura. Paredes com armadura comprimida continua não sendo incluída na norma por não ser eficaz e por ter toda uma discussão aí em cima, mas pilares estão permitidos, dá para fazer pilares de alvenaria estrutural armados. A questão da flexão, a norma atual tinha essa ideia de limitar tensão no aço a 50% da tensão de escoamento, isso não existia em lugar nenhum. Isso foi fruto de vários estudos aí, Brasil afora. Esse é um estudo que a gente publicou um tempo atrás, parceria UFSCar, Unesp, de Ilha Solteira, né, ensaios de viga, e a gente percebe que realmente estava um pouco exagerado esse limite. Então, não tem mais esse limite da tensão do escoamento do aço para blocos de concreto. Reflexo na obra, provavelmente as armaduras vão ter um diâmetro menor, provavelmente o comprimento de ancoragem, a emenda, né? Então, esse comprimento de emenda, se você levar toda a tensão aí no aço, provavelmente você vai ter que ter uma emenda maior, né? A prescrição que tinha hoje levava em conta que havia essa redução no aço. Então, eventualmente, você tem menos armadura, mas tem um comprimento de emenda aí maior. Outro ponto que não deixa de ser interessante, vai ter reflexo em galpões, em paredes armadas, paredes com força lateral, né, armadas, ventos fortes aí, preocupação com galpões, é o espaçamento da armadura, né, o espaçamento que existia até pouco tempo, é que esse espaçamento tinha que respeitar 3 vezes a espessura. Nós checamos várias referências, essa é uma delas. Normas internacionais não tinha isso, tinha estudos mostrando que o 3T era exagerado. Então, o espaçamento aqui passa 6T, pode espaçar a armadura 6 vezes a espessura, vai levar um detalhamento aí mais simples, com armaduras mais espaçadas em casos de galpões. Essa aí é a prescrição. Vigas, várias novas prescrições para vigas, cálculo do deslocamento considerando a fissuração, melhoria aí de verificações de fluência, de fissuração, né, para ser permitido, melhorias na verificação da força cortante, para ser permitido você ter esses casos, né, de alvenaria estrutural, bloco aí totalmente grauteado, sempre é todo grauteado, mas feitos com os blocos às vigas. Ali um exemplo de vigas executados também na região ali, acho que de Araçatuba, o pessoal da Ilha Solteira que passou essa foto. Então, tem várias prescrições para vigas em blocos, executadas aí corretamente, com estribo, com grout. Então, estão aí algumas prescrições, algumas correções que estavam inadequadas, foram melhoradas, prescrições para a força lateral e
paredes de contraventamento com flexo com pressão, dúvidas que os projetistas tinham, precisavam considerar esse efeito de segunda ordem ou não. Então, tem um método aí de dividir em faixas e considerar corretamente a faixa e considerar o efeito de segunda ordem. A questão da emenda, então, usando toda a tensão no aço, tendência é que a emenda seja maior. Porém, existe agora uma recomendação de poder seguir o que está na NBR 6118. Então, provavelmente, as emendas dos andares de baixo, onde o grau tem uma resistência maior, C20, C30, devem ser menores do que nos andares de cima. Provavelmente nos andares de baixo o diâmetro é maior, provavelmente nos andares de cima o diâmetro é menor, então isso acaba melhorando o detalhe, né? O projetista pode, nos maiores diâmetros, que usualmente tem um grau maior, ter um comprimento em relação ao diâmetro, quantas vezes o diâmetro menor. E lá em cima, que talvez o grau tenha resistência menor, mas o diâmetro também é menor, então, em relação ao diâmetro, N vezes é maior, mas o comprimento final não fica tão exagerado. Então, o projetista vai poder trabalhar com isso. Outra coisa que muda bastante, aí está até em vermelho, é a armadura mínima. Então, tinha uma grande discussão, né, de qual que era a armadura mínima a ser considerado em edifício. Você está lá com a paredona do edifício, né, vou ter que ter uma aba aqui, aí tem que armar as pontas devido ao vento. Então, a prescrição era relativa a essa área aqui da alma, né? Essa área toda aqui tinha um valor mínimo. Então, paredes compridas, 4 metros, 5 metros, levavam uma armadura mínima grande. Agora tem uma prescrição nova que, se você aumentar o seu momento solicitante, então, considere o momento solicitante com um coeficiente extra de majoração, né? 1,4 vezes 1,4 usual. O que der de armadura deu, você não precisa respeitar a armadura mínima, tá? Então, isso melhora bastante aí o projeto, porque permite menores armaduras com segurança. Existe algo semelhante, até na 6118, existe algo semelhante em outras normas, né? E responde a essa questão, né? Preciso colocar muita armadura. Não, tem um critério aí que agora você consegue equilibrar bem essa questão aí de segurança e quantidade de armadura. Dano acidental colapso progressivo, obrigatório, e alguns detalhes foram inseridos, né? Alguns desses detalhes já estavam nesse manual da BCP, que a gente fez aí com um conjunto de vários projetistas do Brasil inteiro em 2012. Um deles, por exemplo, sempre você fizer a emenda da armadura de laje sobre os apoios em alvenaria, você faz o traspasse, né? Você faz a emenda mesmo em cima do apoio. Se esse apoio aqui não existir, a laje fica contínua, né? Aquilo ali vira o centro do voo, mas com a armadura emendada, não vira uma rótula. Isso pode prevenir acidentes. Então, isso estava nesse livro. A gente espera poder revisar esse livro em breve, aí com essa nova revisão de norma, né? Acho que vai dar certo. Alvenaria protendida, alguns pequenos ajustes ali, aí um exemplo de muro de arrimo feito com blocos protendidos, possível de ser feito. Aí, artigos que a gente fez sobre alvenaria protendida, paredes esbeltas, aquilo que eu comentei, possível calcular, olha o tamanho dessa parede aqui, ó. Isso aqui acho que é um ensaio americano, parede aí, tem prescrições para o projetista, aí estão alguns detalhes. Alvenaria participante em pórticos de concreto. A gente está com um edifício mais alto, por exemplo, de concreto, não está passando no deslocamento. Você pode usar a alvenaria estrutural e incluir ela no projeto estrutural, tá? De tal maneira que ela participa da estrutura, claro que com
blocos estruturais, com bons blocos, com especificações aí de projeto, tem uma série de detalhes a serem verificados. Então, esse aqui é um outro exemplo, também na revista Concreto e Construções, que a gente publicou um tempo atrás, para viabilizar a alvenaria participante em edifícios não tão altos, mas em pré-moldado, né, com as ligações articuladas. Então, pode ser uma solução. Sobre esse tema, a gente vai ter uma live na semana que vem, aí pelo Ibracon, pela Regional São Paulo, a gente vai falar de edifícios altos e alvenaria estrutural. Um dos tópicos, que daí o Alisson quem vai falar, é sobre alvenaria participante, uma série de detalhes aí que precisam ser verificados, né? Vai estar um pouco mais detalhado nessa live. O Alisson aí que está detalhando, quem tiver dúvida, pergunta para o Alisson que ele vai saber responder super bem. Outra aplicação desse tipo de solução de alvenaria participante é mesmo em construções baixas, em subsolo. Eu tive um colega projetista que usou essa solução para a contenção de subsolo. Contenção de subsolo tinha a parede aqui do subsolo, vou pegar uma tela melhor aqui. Tinha aqui a parede do subsolo, né? E tinha pilar aqui, tinha um outro pilar aqui, e podia preencher aqui entre a viga, preencher com alvenaria. Então, ele conseguiu usar o conjunto, né? No fim, ficou a alvenaria, ficou pilar, e ficou outro pilar aqui. Então, mesmo na contenção desse subsolo, ele usou a alvenaria aqui, participando desse contraventamento para o empuxo de terra. Então, essa é uma das possibilidades aí que podem ser utilizadas com esse novo capítulo de alvenaria participante. Prescrições claras para projeto de painéis. Então, como é que é o projeto, como é que eu armo, quais são os valores, não existia, a gente utilizou valores aí de normas internacionais, colocou aí detalhado na norma brasileira. Então, esse é um pouco, alguns pontos novos aí de projeto, possibilidades novas. Parte 2, execução e controle. Pequenos ajustes no procedimento de execução, vou passar rapidamente, não vou detalhar. Agora, o controle de obras altera completamente. O controle de obras tinha aí várias dúvidas e até algumas falhas, especialmente quando você tinha um conjunto de vários prédios num empreendimento, tinha dúvidas, faço piso no laboratório, faço em obra, como é que é o controle do bloco, tudo isso foi respondido, tá? Sobre esse ponto, o controle de obras, a gente está, talvez, publicando, a gente submeteu, torcer que seja aprovado, um artigo detalhando bem esse controle para a revista Concreto e Construções, que sai aí agora em setembro, onde a gente espera, se for aprovado, disponibilizar detalhadamente um fluxograma, exemplo de um prédio alto, para um conjunto de prédios para sobrados, desses pontos todos aí, como considerar, né? O fluxograma aí do controle de obras de acordo com a nova norma. A ideia é publicar na revista Concreto e Construções. Aproveitando a oportunidade, fazendo aqui um pequeno chamado, um pequeno pedido, a revista Concreto e Construções é publicada pelo Ibracon, ela sobrevive com o financiamento do Ibracon, ela traz uma série de detalhes importantes aí da engenharia em concreto, precisa sempre de apoio para ela continuar sendo publicada com essa alta qualidade gráfica e essa alta qualidade técnica. Então, ela admite alguns apoios. Se alguma empresa que está assistindo puder apoiar, fica o contato aqui para fazer aí anúncios de apoio na revista, né? O conteúdo técnico não é influenciado por esses apoios, mas os apoios são importantes para a gente continuar fazendo a revista e distribuindo. Até talvez na próxima edição com um artigo que interesse bastante em blocos de concreto. Bom, caracterização prévia, tem alguns poucos ajustes. Ajuste da caracterização prévia está detalhado agora, mais bem descrito as quantidades mínimas de ensaios a serem feitos,
caracterização prévia pode ser feita aproveitando ensaios de até 1 ano, antes eram 6 meses. Está descrito que se você tiver argamassa com aditivos, né, tem lá um aditivo incorporador de ar, a gente não sabe como que é a aderência. É obrigado, na caracterização prévia, fazer um ensaio aí de tração na flexão para garantir que a aderência aqui, bloco e argamassa, é boa. Então, isso é obrigatório na caracterização prévia, essas argamassas aí que não estão bem definidas, quantidades de ensaios muito bem definidos. Tem uma observação também, que foi colocada aqui na consulta nacional, que se você mudar o fornecedor de bloco, mudar o fornecedor de argamassa de grau, você precisa fazer uma nova caracterização prévia, né? Que daí você mudou os materiais da obra. Então, caracterização prévia vale para o começo da obra, vale para mudanças durante a obra. Controle dos materiais e alvenaria em obra, questão dos blocos. Então, os blocos, eles podem ter o seu recebimento, seu ensaio em obra dispensados, se você atender essas 3 condições. Até bloco de 14 MPa, os blocos têm que ter certificação de conformidade com normas técnicas. Então, tem que ter algum atestado de conformidade com normas técnicas. Nesse caso, você não precisa fazer um ensaio lá de compressão dos blocos, da amostra dos blocos na obra. Sempre é recomendável continuar recebendo cada caminhão, né, de inspeção visual, mas não precisa fazer o ensaio do bloco, tá? Então, falando de novo, tem que ter um certificado de conformidade, bloco até 14 MPa, e vai refletir um pouco no ensaio de prismas. A gente vai ver na sequência que o ensaio de prismas está sendo permitido até 2 pavimentos. Se você não ensaiar os blocos, você precisa ensaiar os prismas em todos os pavimentos. Então, acertado aí uma série de considerações para tentar fazer uma proposta que seja razoável para todas as partes. Esse é um exemplo. Em precisando fazer o ensaio dos blocos, o tamanho do lote é definido pela importância desse andar, né? Quantos andares você tem acima daquele andar que você está controlando. Então, um prédio até 5 pavimentos, né? Você vai ter até 4 andares acima do que você está controlando. O lote sempre referente à área em planta, uma referência fácil, né? A área em planta. Até 1.800 metros quadrados de área construída em planta é um lote para você receber bloco. Depois de 5 a 9 ou acima de 10, esse tamanho da área em planta para definir um lote vai sendo um pouco mais rigoroso. Feito isso, você define o lote, do lote você define a amostra, aí a amostra joga para a norma de blocos, né, só para definir a amostra. Então, isso daqui, falei rapidamente, mas isso foi uma grande novidade da norma, né, porque não existia claramente na norma de alvenaria estrutural qual seria como fazer a amostragem dos blocos. Existia uma norma, 6136, blocos de concreto, que o fabricante entendia que era para a fábrica. Eventualmente, o engenheiro da obra entendia que era para a obra. Então, existia uma grande confusão que ficou clara, está descrito aí, quando precisa receber em obra e o tamanho do lote de obra. Tá? Tem outras considerações aqui, por exemplo, na amostra, você pode ter uma amostra formada, um lote de obra formado por mais de um lote de fábrica, né? Então, você recebeu vários caminhões da fábrica, esses caminhões vinham de lotes diferentes de produção da fábrica. O seu lote de obra, ele precisa ter, quando você compor a amostra, pelo menos 5 exemplares, né, do lote de fábrica. Então, o meu lote é, sei lá, os 3 primeiros andares, porém eu recebi 2 lotes de fábrica para construir esses 3 primeiros andares. Então, meu lote, minha amostra vai ser de pelo menos 10, né, 5 exemplares de cada um dos lotes de fábrica. Então, tudo isso está definido nessa nova norma. Tá? Então, aqui a amostra mínima,
mínimo do mínimo é o que está na 6136, porém, tendo pelo menos 5 exemplares, 5 blocos de cada lote de fábrica que formou o lote de obra. Interessante colocar que está claro nessa norma que você não precisa fazer na obra um ensaio de absorção e área líquida para receber os blocos, no caso que você tem que receber os blocos em obra. Argamassa e grout, definidos aí os lotes, não muda muita coisa, tem alguns pontos em relação à importância, a importância é definida pelo FBK, onde o seu lote pode ser maior ou menor. Então, pequenas construções, você consegue lotes até 2 pavimentos, até o seu bloco ser de 6 MPa. Passou disso, o seu lote básico aí é um pavimento ou 2 semanas de produção. Outra questão muito comum nessa questão de amostra de grout e amostra de argamassa estou lá produzindo minha argamassa, mas de repente mudou o operário que fabricava, ou mudou algum outro fator, alguém ajustou o traço. E aí eu já tinha feito o ensaio daquele lote, daquele pavimento, e aí aquele ensaio que eu já fiz vai valer? Porque o lote continua sendo um pavimento, correto? Não, errado. Existe uma outra definição do lote, é que assim, o lote vale enquanto você tiver mesma matéria-prima, mudou a areia, mudou o cimento, zerou o lote, mesma dosagem, mudar a quantidade de água cimento, mudou o lote, mesmo processo de preparo, mudou seu operário, mudou seu equipamento, zerou o lote. Então, isso tem que ficar muito claro, O lote é um pavimento, mas no meio do pavimento mudou algum agregado. Então, nesse pavimento você vai ter 2 lotes. Outro ponto que era dúvida é a questão do grout. Às vezes o grout é produzido em obra, às vezes o grout é recebido ensacado, às vezes o grout é recebido a partir de dosagem central, O grout é recebido já na obra. E como é que são esses controles? Depende um pouco, então, do processo. Por exemplo, é bem provável que se você estiver recebendo grout dosagem central, que você queira seguir o controle da 12655, Então, está claro nessa norma que você pode, se você quiser seguir o controle da norma para concreto, controle de concreto, você pode, desde que seja mais rigoroso do que o que está aqui, mas você pode, isso vai acontecer em grout, por exemplo, dosagem central. Esses são os pontos principais aí para a grout. Temos aqui a questão do prisma. Então, o prisma continua valendo uma dispensa de ensaio de prisma quando a sua caracterização prévia te dá um resultado muito maior do que o especificado em projeto. Você tem a resistência do ensaio 2 vezes o valor de projeto. Então, você não vai ensaiar prisma nessa obra. Isso está bem descrito aí. O número de exemplares por lote, você pode fazer até 3, O usual vai ser 6, você pode fazer até 3, com também um critério. Se você tiver só 3 exemplares, e exemplares aqui para bloco, para argamassa, para prisma, significa um corpo de prova. Se você tiver só 3, o seu cálculo do FBK vai ser mais rigoroso. Então, para você ter uma amostra menor, você precisa ter mais folga nos seus materiais. Você sabe que você comprou ali um bloco com resistência maior, sabe que está maior, então talvez você possa diminuir o número de exemplares. Você está no limite ali, sabe que você comprou exatamente ali o que o projetista especificou, então melhor você fazer 6 mesmo. Existe um critério bem interessante, que é para aquele conjunto de vários prédios. Existia essa ideia na norma atual, que está mudando em breve, mas era complicado de usar. Agora o critério é muito simples. Você tem um conjunto aí de 10 prédios. Depois que você fez 4 lotes, sei lá, você fez ensaio em todo o primeiro pavimento. Então, os 4 primeiros pavimentos, cada um é um lote. Esses ensaios não teve coeficiente de variação maior que 15%, então você não precisa mais ensaiar prisma no restante desse empreendimento.
tá? Desde que você tenha 4 resultados bons com pouca variação. Essa é a ideia. Ah, mas você continua ensaiando o bloco, você continua ensaiando a argamassa e o grout. Tá? Então, se você não tem o prisma, você tem que ensaiar o bloco. No caso do bloco não passar, aí é bom você ensaiar o prisma. Então, quando você parou de ensaiar o prisma, nesse conjunto de vários prédios, você continua moldando, deixa lá, se precisar, você ensaia. Então, esse é aquele exemplo básico, né? Uma casinha térrea com um bloco de 3 MPa, não preciso de prisma, porque tem folga. Um sobrado com um bloco de 4, eu preciso ensaiar prisma, porque não tem folga. Se eu usar bloco de 6 em cima do sobrado, não vou precisar ensaiar prisma. Critério de aceitação, não muda muito. E detalhes aí para aceitação. Então, são alguns pontos gerais aí, pontos sobre a produção da alvenaria, que não muda muita coisa, eu vou passar rapidamente. Parte 3 aqui já é a parte já de ensaios. Então, a parte de ensaios, o que muda? Pode ter 3 exemplares, não existe mais aquele limite de 0,85 do valor médio da resistência de prisma para o valor característico. Você pode moldar o seu prisma em laboratório, tá? Também com critério. Qual que é o critério? Para você moldar em laboratório, você vai lá na obra, pega o bloco, pega a argamassa, pega o grout da obra e leva no laboratório. Aí você molda no laboratório o prisma, molda grout, molda argamassa no laboratório. Na obra você vai moldar, não o prisma, mas você vai moldar a argamassa e o grout. O ensaio do laboratório só vai ser válido se o resultado que der na obra for pelo menos, deixa uma folguinha aí, né? Mas for pelo menos 90% do resultado do laboratório. Tá? Outra novidade que tem é a possibilidade de você extrair testemunhos para verificar a resistência de alvenarias já executadas. Então, tem todo o procedimento aí para você extrair prisma de paredes executadas. A gente está desenvolvendo, terminou de desenvolver aí uma técnica para você ensaiar no local, né? O trabalho aí que começou com o Matheus, aqui na Universidade Federal, Matheus Soriani, e agora está uma outra fase já com o Jairo. O Jairo defende o mestrado dele no final de agosto. Ele já fez um ensaio aqui na obra. Então, estamos tentando chegar lá. Perspectivas futuras é a parte de incêndio, parte de ações sísmicas. Vamos ver quando que vai conseguir. 2020 já era, né? Para incêndio, até a gente está fazendo alguns ensaios na Unicamp, parou tudo, então difícil saber quando vai sair, mas está sendo pensado. Era isso. Muito obrigado pela atenção, Eduardo. Muito bom, Guilherme. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat. Temos algumas perguntas. Bom, se quiser tirar a apresentação, fazemos assim mesmo. Eu tiro. Tem uma pergunta aqui que ela foi feita durante a apresentação, quando você comentou sobre a mudança de 70% para 60% do FPK. Então, se puder esclarecer um pouquinho mais dessa mudança de 70% para 60% do FPK, quais os impactos da mudança nisso aí? Veja, essa mudança aí da resistência de FK por FPK só vale para tijolos, tá? Não vale para bloco. Então, para bloco não muda nada, continua a resistência da parede igual a 0,7 a resistência de prisma. É só para bloco. Entendi. É só para tijolo, desculpa. Bloco não muda. Bloco não muda? Não. Mantém o mesmo. Mantém o mesmo. Outra coisa, não ficou muito claro, recebeu o grout, quando você falou do grout da norma, eu sigo a norma de alvenaria ou de concreto? Essa norma você comentou 1255 ali, né? Provavelmente, se você estiver recebendo grout ensacado, em sacos, né, ou estiver produzindo grout em obra, você vai seguir a norma de alvenaria. Provavelmente, se você recebeu o grout dosado em central, você vai seguir a norma de concreto. Então, você pode escolher. Provavelmente, a escolha depende se é dosado em central ou feito na obra.
Tem uma pergunta. A consulta nacional já foi aprovada, a norma? Foi aprovada essa consulta? Está agora na... Olha, a consulta nacional foi finalizada, foi feita a reunião de análise dos votos, o comitê acatou algumas sugestões que não tem impacto assim técnico, não muda o conceito da discussão, então recomendou ajustes no texto, porém recomendou aprovação. Isso foi entregue à BNT, para falar a verdade, ontem, até passar por todos os detalhes. Estamos aguardando a BNT agora dar um parecer final. A gente acha que deve ser publicado em breve, quem sabe esse mês no outro, mas o parecer final é da BNT. Certo. Você acha que você demora o quê? Um mês, dois? Já vai ter a nova norma? A gente precisa ver com a BNT. Eu sei que a BNT fez um trabalho grande esses últimos tempos para diminuir esses tempos de resposta, então a expectativa é que saia logo, mas depende da BNT. Sei que eles estão trabalhando bastante nisso. Tá, ok. Uma pergunta, deixa eu ver se tinha mais uma pergunta aqui. As famílias de bloco, você chegou, eu não comentou sobre famílias de blocos na utilização de famílias, diferentes famílias. Tem alguma recomendação, alguma coisa que a norma toque nesse assunto? Ou isso fica a critério da escolha da arquitetura e do projetista? Não especificamente, né? O que tem de recomendação é sempre fazer a junta amarrada, amarração direta. Então, se você tiver na família que você escolheu, usar aqueles componentes adequados da família para ter a modulação perfeita e para ter juntas sempre amarradas entre paredes. Mas Entendi. não tem, os dois funcionam bem. Os dois funcionam bem, né? Tem uma outra pergunta. Para as construtoras, o aspecto... chegando um monte de pergunta agora aqui. Para as construtoras, no aspecto executivo, comente um pouquinho das vantagens, assim, olhando do lado executivo para as construtoras. Uma ou duas vantagens que você... Uma ficou claro que é no ensaio, né? No controle de prisma, você diminuiu bastante, né? O que mais você podia ressaltar aí na parte de controle de vantagens para a construtora? Olha, em termos de execução, eu acho que não tem muita mudança, porque eu acho que isso tá bem trabalhado. Porque eu me lembro que tem algumas recomendações, por exemplo, sobre molhar o vazado do grout antes de grautear, sobre alguns tempos de grauteamento, mas sobre cobrimento, deixando muito claro que o cobrimento de armaduras em canaletas, aquele cobrimento é em relação à região grauteada, né? Então, não é sobre a parte externa da canaleta, mas é sobre o fundo interno da canaleta, são ajustes ali no procedimento, mas não muda muito porque realmente já está bem detalhado aí ao longo dos anos. O controle, sim, o controle muda completamente, né? Então, foram ajustados aí vários pontos, tentei colocar aí alguma coisa. Tá ótimo, Guilherme. Acho que podemos encerrar por aqui. Não temos mais perguntas. Eu quero te agradecer muito aí pela sua participação, disponibilizar teu tempo para estar aqui participando com a gente dessa iniciativa. Espero em breve ter de novo aqui conversando com a gente, talvez um bate-papo. Convido a todos aí que querem participar do grupo de alvenaria rural. Aí o contato da Renata, quem quiser participar. Já falei da sequência, nós vamos ter a parte 2 agora no dia 23 de junho. Vamos voltar ao assunto de norma, e aí já com uma visão mais da construtora, entendendo mais na obra, né? Como isso se dá na obra. Ok? Queria agradecer a todos aí que participaram, que estiveram aqui nessa hora participando com a gente. E mais uma vez, Guilherme, muito obrigado, hein? Obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Agradeço o convite, espero que tenha sido interessante aí para todo o público. Eu que agradeço, muito obrigado. Quem quiser baixar, a apresentação vai estar no canal do YouTube da ABCP Rio de Janeiro Espírito Santo, só fazer a inscrição no canal, você pode baixar. Estão perguntando muito sobre a apresentação, procura o canal da ABCP Rio de Janeiro Espírito Santo e você pode baixar o material direto no canal. Está aí no chat, tá bom? Muito obrigado, até em breve. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.